Então está certo. Bom dia a todos. Eu sou o Alex, sou orientando do professor Juliano Artes Rampinelli e hoje defendo meu TCC intitulado Medição da radiação a partir de protótipos de célula de referência, considerando distintos métodos de calibração. Introduzindo, a energia solar é de extrema importância para todas as formas de desenvolvimento da atmosfera, incluindo na manutenção da vida terrestre e desenvolvimento mundial. A radiação solar é uma fonte energética inesgotável e de extremo potencial a ser explorado. Desta forma, o conhecimento desta fonte permite maximizar o seu aproveitamento, sendo este através de criação de sistemas que permitem o uso ou a conversão da radiação solar, como nós podemos ver nas células fotovoltaicas para obtenção de energia elétrica e células térmicas para obtenção de calor, além de também utilizadas em situações biológicas como a fotossíntese e a situação, as partes ambientais. As possibilidades de utilização e aplicação da energia solar já é amplamente caracterizada e reconhecida mundialmente, sendo seu aproveitamento fundamental para o desenvolvimento sustentável. Dados recentes demonstram que o Brasil apresenta grande potencial solar, e mesmo em regiões menos ensolaradas, é possível e viável a instalação de sistemas de energia fotovoltaicos. Segundo dados de referência de energia solar e eólica, Sérgio Brito, anualmente o Sol fornece à atmosfera terrestre cerca de 1,5 vezes 10 na 18ª kWh de energia. Já isto corresponde a 10 mil vezes o consumo mundial de energia para o período de 2014. Este fato fortalece a importância do entendimento para o uso correto da aplicabilidade do recurso, indicando ainda que, além de ser responsável pela manutenção da vida terrestre, a radiação solar é uma fonte inesgotável de energia e que fornece um enorme potencial de exploração pelo homem. Neste contexto, é necessário entender o mecanismo de fundamento do sistema a serem empregados, com a finalidade de captação ou conversão desses raios solares em outras formas de energia. Dentre as várias formas para a realização da conversão, existe a conversão pela energia solar e a aplicação do efeito fotovoltaico, que ocorre através de dispositivos chamados células fotovoltaicas. Estas células são componentes optoeletrônicos que convertem diretamente a radiação solar em eletricidade. O processo de obtenção e conversão envolve altos custos de produção, o que algumas vezes inviabiliza a ampla utilização. Contudo, na atualidade, a comunidade científica vem reunindo esforços para o desenvolvimento de sistemas de geração fotovoltaica com menor custo e de menor perdas elétricas nas células. Outro importante fator a ser levado em consideração é a calibração das células e os módulos de referência para a medição da radiação solar. A necessidade de garantir a produção de dispositivos com reduzido custo de construção, porém que forneçam a operação e resposta espectral idêntica ao do módulo fotovoltaico já disponíveis no mercado. Para um maior entendimento de todo o processo, é preciso considerar a constante solar, o que envolve diretamente a distância entre o Sol e a Terra, e considerar dessa interação apenas uma fração da radiação solar que atinge a superfície terrestre. E isso ocorre devido à reflexão e absorção dos raios solares pela nossa atmosfera. Essa fração que entra, toda a sua espessura atinge a atmosfera e atinge o solo, e é construída por duas componentes. A componente direta, diretamente do Sol, ou um feixe, e por uma componente difusa, que é por parte das reflexões obtidas pelo ambiente. A medição da radiação solar, tanto por componente direta como por componente difusa, na superfície terrestre, é de grande importância para os estudos de influências nas condições climáticas e atmosféricas. Também pode-se predizer a viabilidade de um projeto de instalações de sistemas fotovoltaicos em uma determinada região de estudo. Os instrumentos para as medições da radiação solar
comercialmente disponíveis são o piranômetro e o pireliômetro. Que no caso, o piranômetro ele é usado para as medições direta e difusa, a radiação global, e é os que são importantes para os dispositivos fotovoltaicos, que são os que são captados por eles. E o pireliômetro, que é utilizado para a medição da componente direta da radiação solar. O nosso trabalho ele utilizou o piranômetro por se caracterizar melhor junto às células fotovoltaicas. Existem também os piranômetros fotovoltaicos, que já consistem na utilização de células fotovoltaicas para a obtenção dos dados de radiação, já e ainda possuem um baixo custo e com uma resposta espectral idêntica aos dos módulos fotovoltaicos convencionais de silício cristalino, e o tempo de resposta praticamente de 10 microsegundos, e a linearidade quanto à irradiância. O piranômetro ele é utilizado em todas as metodologias de calibração, tanto as metodologias outdoor quanto as metodologias indoor. As metodologias de calibração outdoor têm a fonte de radiação o próprio Sol, e os instrumentos de referências podem variar entre um piranômetro sombreado, um piranômetro sombreado, um piranômetro com a calibração de sombreamento ou apenas o próprio piranômetro, dependendo de qual constante de radiação você quer estudar. Desde que todos ou cada um deles tenha a rastreabilidade, tendo a referência como a radiometria mundial. No método indoor, é necessário a calibração de em laboratório, utilizando uma fonte artificial de radiação, por exemplo, uma bancada óptica ou lâmpadas que emitam luz UV. E nesse caso, os instrumentos de referência é o próprio piranômetro, segundo também a referência de rastreabilidade. O objetivo desse trabalho é analisar a influência das metodologias de calibração na medida da radiação solar por meio de protótipos de células de referência desenvolvidos no Laboratório de Pesquisas Aplicadas da Universidade Federal de Santa Catarina e calibradas com o apoio do Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa metodologia, desenvolvemos os procedimentos metodológicos para fazer a realização dos usos com os equipamentos e componentes disponíveis no Laboratório de Pesquisa Aplicada. E o processo de calibração, como comentado, foi realizado no Laboratório de Energia Solar da Universidade do Rio Grande do Sul. Quanto aos materiais utilizados, nós utilizamos desde o material para a produção das células de referência, quanto os materiais para a calibração, os modos de medição e de simulação solar. Quanto à construção de uma célula de referência, nós utilizamos um capsulamento em sanduíche entre quatro componentes: vidro, EVA, célula, mais uma camada de EVA e uma camada de Teflon, como um isolante entre o sistema. Após isso, nós utilizamos o sistema de laminação para fazer o curamento da célula, para finalizá-la. O primeiro ciclo consiste em aumentar a temperatura do local até 70 graus, onde o EVA começa a se tornar líquido. O segundo ciclo é a temperatura de 90 graus e é mantida por um certo tempo. E o terceiro ciclo é a curação do EVA, que acontece sobre as temperaturas de 150 graus Celsius. Depois da cura, o sistema é refrigerado com água até atingir a temperatura de aproximadamente 75 graus Celsius. Posteriormente, foi empregado um método de inspeção visual para avaliar os protótipos, com os quais foram apresentados nenhuma formação de bolhas no EVA após o processo de laminação. Isso consiste em uma laminação de bom processo. As células de referência foram submetidas posteriormente a condições padrões de ensaio, em uma fonte de tensão variável para realizar uma varredura entre a tensão negativa e as relações terminais das células, até que ultrapassasse a tensão de circuito aberto do módulo.
e atingisse a corrente negativa. Durante essa varredura, são registrados pares de dados, tanto de tensão quanto de corrente, que permite traçar a curva característica das células de referência. Quanto à medição e aos desempenhos das calibrações, as medições são um fator importante para avaliar o desempenho de um módulo ou de um sistema fotovoltaico. O desempenho das células dos módulos fotovoltaicos tendem a ser associados às condições padrão de teste, ou seja, associados a um nível de radiância de 1000 watts por metro quadrado, temperatura ambiente de 25 graus Celsius e a uma massa de ar de 1,5, também com de 1,5. As diferenças geradas pelas mudanças de temperatura ocasionam também uma diferença entre a potência que será entregue e os módulos fotovoltaicos, e sobre essa potência nominal. A temperatura ela atinge diretamente variando a tensão, o que é algo que também, como nós fizemos as medições a partir de tensão, fazem um certo... entra no contexto desse trabalho. Outro fator importante para ser considerado é a calibração e os procedimentos que são utilizados. Podem ser realizados mediante simulador solar ou sob iluminação natural, sob um controle de qualidade de condições de teste. Já a correção de correspondências depende tanto do espectro da calibração quanto da resposta espectral de uma célula analisada. Agora eu irei apresentar um pouco dos resultados. Para apresentar os resultados, eu vou apresentar a caracterização das células de referência. Como apresentado anteriormente, ela foi interagida em uma metodologia indoor, sob simulador solar com irradiância constante, para fazer a varredura dos dados de tensão e corrente, para que nós pudéssemos obter as figuras 9 e 10 apresentadas no trabalho. Essas figuras apresentam uma correlação entre corrente e tensão, e que também pode ser obtida a correlação de máxima potência em módulos fotovoltaicos, mas para o conjunto do trabalho, apenas a caracterização serve, como nós estaremos apenas querendo medir a radiação. No caso, os protótipos foram divididos em monocristalinos e multicristalinos. Esses protótipos tiveram mais ou menos uma corrente de curto-circuito de 7,8 dos monocristalinos e uma corrente de 7,5 amperes nas multicristalinos. Isso já é esperado pela eficiência das monocristalinas, por serem feitas com cristais de mais puro acesso. Posteriormente, foi instalado resistores shunt para facilitar as medições e também para que os polos das células de referência tivessem uma certa resistência mecânica. Para nós calibrar, nós precisamos calibrar esses resistores. Foi utilizada uma bancada conectando todas as células de referência, já com os shunts conectados, a uma fonte de corrente e a um multímetro. Desta forma, foram medidas variações da tensão conforme os valores de corrente desejado. Foram utilizadas correntes de 1 ampere a 10 amperes, com um passo de 1 ampere a cada um, para que nós pudéssemos avaliar as tensões. A resistência dos resistores shunts é conhecida e possui 0,01 ohms de resistência. Com a aplicação de uma corrente elétrica externa e exata em todos os protótipos de forma individualmente e a cada passo também aplicado no teste anterior, nós conseguimos obter uma curva característica para o protótipo, que agora nós podemos ver que as medições da diferença de potencial entre os polos do resistor shunt apresentam uma certa caracterização da célula de referência. Ou seja, ele nos apresenta uma curva de calibração e uma função entre a tensão que nós poderemos medir entre os polos do resistor shunt e a própria resistência do shunt. E posteriormente será usado como análise para a obtenção dos dados de radiação. Nas metodologias outdoor, foram utilizadas duas. Uma caracterização por célula de referência padrão ou comercial
e a caracterização utilizando um piranômetro termoelétrico. Ambas elas foram utilizadas da mesma forma de obtenção de uma curva característica de calibração. Essas curvas características, de certo, da mesma forma, demonstraram uma certa linearidade e gerando um gráfico função, que não seja uma função da radiação que nós podemos medir ou calcular a partir da diferença de potencial nos polos do resistor shunt. Para a obtenção dos dados deste trabalho, foi utilizado o método manual de obtenção de dados, utilizando um multímetro para nós medirmos as diferenças de potencial entre os polos do resistor shunt. Nós utilizamos sempre de forma um clima ensolarado e de nebulosidade zero, para que tivéssemos o mínimo de divergências possível. Os horários atribuídos com as melhores condições são das 9 horas da manhã às 16 horas da tarde. E o intervalo utilizado entre as medições foi de 15 minutos para cada uma. Então, de 15 em 15 minutos eram feitas novas medições dentro desse intervalo. Posteriormente, nós podemos fazer as análises que o trabalho apresenta. No caso, a primeira análise que eu fiz foi os desvios percentuais de radiância entre as células de referência e o piranômetro da estação meteorológica da planta piloto bioclimática. Nela, nós obtivemos vários gráficos em relação a cada célula de referência em comparação à estação meteorológica. Nós podemos observar nesse primeiro gráfico que foi o gráfico que teve a pior qualidade na obtenção de dados, onde todos os dados foram, de grande maioria, divergentes e superiores, em grande maioria, superiores a 10% de defasagem. Contudo, temos também um outro gráfico que apresenta a melhor célula característica, que teve uma variação menor dos desvios e que sempre se manteve perto do zero e 5%. E nesse caso, tendo alguns outputs que seriam seriam situações diferenciadas, ou situações onde as medições foram muito lentas para a análise com a medição meteorológica, ou, no caso, alguma discrepância no tempo ou na medição. Com isso, nós conseguimos também criar uma tabela anual desses valores, criando uma média, uma mediana e um desvio padrão para eles. A primeira tabela que eu apresento, ela mostra as células monocristalinas, que no caso tiveram uma certa correlação. As células de referência usual, pelo método outdoor, tiveram a pior qualidade de calibração. No caso, teve uma grande defasagem com a central meteorológica. Contudo, a calibração por piranômetro e por calibração por simulador solar tiveram resultados satisfatórios e de grande abrangência. No caso da célula CR5, ela não foi medida por piranômetro por se encontrar em manutenção no dia da calibração. E essa manutenção também ocasionou uma nova criação de resistência junto à célula, que posteriormente fez com que ela tivesse alguns resultados até mesmo melhores do que as demais células. No outro gráfico, na outra tabela, nós apresentamos as células multicristalinas, que apresentaram um resultado melhor do que as células monocristalinas. Contudo, nós podemos observar que, tanto como o piranômetro usual e a calibração shunt tiveram bons resultados, até mesmo muito melhores do que as monocristalinas. Contudo, cada protótipo teve uma diferença entre si um pouco maior. O que isso se dá? Da caracterização das células multicristalinas, que, como são várias categorias de cristais de diferentes qualidades de pureza, o que faz com que muitas vezes uma célula se diferencie muito quanto à caracterização das curvas IV das células.
Nós também avaliamos os desvios nas medidas da irradiância entre as metodologias de calibração, com o intuito de ver se existia alguma comparação ou usabilidade desses dados. Com isso, nós obtivemos um gráfico gradual do ano inteiro sobre as discrepâncias entre uma metodologia e outra. O gráfico que eu apresento agora tem as diferenças absolutas de valores de watts por metro quadrado das células de referência padrão para o piranômico termoelétrico. E esse é um caso mediano. Foram grandes as diferenças e como já eram de esperados. O segundo gráfico apresenta a melhor das comparações, que foi com o piranômico termoelétrico e o simulador solar, onde nenhuma das comparações atingiu 1 watt por metro quadrado, o que torna como se as metodologias pudessem ser metodologias concorrentes de simulação. E no caso na terceira imagem, nós apresentamos o pior caso, que seria a célula de referência pelo simulador solar, a pior calibração com a melhor calibração, que apresentou defasagens de até 70 watts por metro quadrado, que muitas vezes corresponde a quase 7%, 7 a 8% da radiação solar emitida, às vezes. Com isso, nós podemos observar naqueles gráficos um certo dinamismo persistente das comparações dos dados. E isso foi de forma absoluta. Sempre que eu comparava um gráfico, eu fazia os desvios percentuais desses gráficos, o valor era sempre o mesmo. Então, nós conseguimos obter as tabelas 4 e 5 como funções. Então, nós podemos ver que a calibração, por exemplo, a calibração por piranômetro usual, ela é exatamente 1,9% menor do que a calibração por método indoor por simulador solar. E essas são as caracterizações. Podemos observar na tabela 5 que ela mostra o que eu venho apresentando, onde as diferenças entre elas, nos casos das células CR7 e CR8, são menores do que 1%. Então, todas as células se encontram, de certa forma, em sintonia nas metodologias de calibração. Discutindo de forma mais abrangente, nós sabemos que a mensuração da radiação solar é de suma importância para a sociedade e que a radiação solar é uma fonte de energia renovável mundial, tendo a utilização de grande importância para o desenvolvimento da vida humana. Utilizada de várias formas, como na agricultura, podemos evitar perdas na plantação por excessos de radiação emitidas. Na meteorologia, auxiliar em previsões e estudos de caso. Também utilizamos para os sistemas fotovoltaicos, onde os módulos são os componentes que convertem energia solar em energia elétrica. E comparando com o sistema fotovoltaico produto de energia com confiabilidade, é necessário no projeto a instalação e a manutenção devem ser otimizados. É de extrema importância que deve ser levado em consideração para garantir a confiabilidade são as medições de teste, os materiais empregados, o tanto tipo de célula como os materiais de encapsulamento, as condições de operações onde serão colocados os módulos ou o sistema completo, ou até mesmo as células para a obtenção de dados de radiação, e a metodologia de calibração, se ela foi indoor ou outdoor, e qual foi o seu ponto de referência. Existe a desvantagem do método outdoor em relação ao indoor, e que a relação necessária de vários dias de céu claro, tornando a calibração um processo lento e restrito a algumas épocas do ano em certas regiões. Por exemplo, o Brasil. Seria bom fazer sempre as medições em épocas ensolaradas, como o verão, e de baixa luminosidade. Então, teriam que ser climas de verão, mas com baixas nuvens ou sem previsão de chuva. Neste contexto, a utilização de uma metodologia indoor que apresente resultados mais satisfatórios em termos de requisito de incerteza possibilita
a realização de calibrações de curto espaço de tempo. Porém, os simuladores solares se encontram em um alto custo financeiro. Buscando explorar possibilidades de matérias de baixo custo, nós utilizamos as 6 células de referência produzidas no LPA para coletar os dados durante um ano, que foram apresentados no presente trabalho. O método de calibração que melhor se sobressaiu em desvios percentuais foi o método indoor, que, quando comparado aos dados da central meteorológica, obteve uma maior exatidão e um baixo desvio entre as medidas. Contudo, a caracterização pelo piranômetro termoelétrico também foi bastante satisfatória, sendo até mesmo melhor avaliada em 2 protótipos, que foi o CR7 e CR9. As caracterizações por célula de referência padrão obtiveram dados mais oscilantes entre os desvios percentuais e os desvios padrões. Isso se deve provavelmente por erros de calibração em cadeia e que propaga possíveis erros. Como explicado, a célula foi calibrada de uma certa forma. Se ela já possui um erro abrangente, provavelmente dentro da casa dos 3 a 5%. E esse erro vai ser jogado junto para a próxima calibração, junto às células de referência. Em um contexto geral, as células multicristalinas obtiveram um melhor desempenho do que as monocristalinas. Entretanto, as monossilício apresentaram uma melhor relação entre os dados analisados. Ou seja, as células monossilício, entre elas mesmas, elas foram mais congruentes. Então, se eu usar uma célula monossilício em um protótipo, todas elas poderão apresentar a mesma curva IV e os mesmos resultados, diferente das células multicristalinas, que possuem variações tanto na corrente de curto-circuito e na tensão de circuito aberto. Nós também podemos concluir quanto à estacionalidade. Quando analisamos a comparação quanto às estações que foram medidas, pode-se observar que existem menores desvios percentuais que ocorrem nos meses de verão, quando a irradiância sobre as células é maior e é direta. Enquanto nos meses de inverno, os desvios percentuais variam de forma mais regular, contudo com uma amplitude maior. Ou seja, nós consideramos o verão a melhor época para fazer as medições, tanto pela abrangência de radiação solar, como um menor desvio nas medições pelas células de referência. Quanto a compararmos os desvios das médias das radiâncias durante o ano, podemos observar uma nítida dinâmica entre as 4 estações. Observe-se um maior desvio nas médias nos meses de verão e uns desvios reduzidos nos meses de inverno. Isso se dá pela variabilidade diária da radiação solar, onde o Sol ele varia muitas vezes de 400 watts por metro quadrado a 1.100 watts por metro quadrado num período de apenas 4 horas. Enquanto no inverno, muitas vezes a radiação solar se mantém constante durante todo o período diário. Além disso, pode-se constatar que nos meses de primavera e outono houveram uma dinâmica de estabilidade dentro dos desvios. Nas considerações finais, nós podemos demonstrar com esse trabalho que é possível, é viável, construir células de referência de baixo custo em laboratório, desta forma, viabilizando pesquisas em longa escala e mais abrangentes. Contudo, nós temos que fazer uma caracterização correta dessas células para que elas tenham uma confiabilidade fidedigna às centrais meteorológicas. Quando fizemos as comparações, nós obtivemos melhores resultados com as multicristalinas, mas caso fosse feito um trabalho, um projeto em maior abrangência, eu indicaria as monocristalinas por terem uma qualidade maior e estabilidade entre elas. Porque se você pegar as monocristalinas de um mesmo lote, elas apresentarão provavelmente a mesma curva IV, diferente das células multicristalinas, que podem vir com algumas graduações de divergência, o que teria que fazer a caracterização e calibração das células uma por uma, enquanto as monocristalinas, provavelmente todas elas seguiriam um padrão.
Nós podemos concluir também que existe uma variação quanto à sazonalidade, e isso se deve muitas vezes tanto pelo clima que nós estudamos, que foi o clima subtropical, em qual nós vivemos, e as suas variações das estações, onde o verão é melhor para medições, contudo, tem entre as metodologias, existe uma maior divergência uma maior diferença entre as medições. E o inverno possui uma maior discrepância de dados, contudo, possui uma maior estabilidade entre todas as calibrações. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.